A janela de transferências para jogadores que vêm de fora do país acabou de fechar, mas lá para o meio do ano o Internacional já planeja um pacotão de reforços, principalmente para as oitavas de Libertadores. Um deles, Matias Rojas, tem informações bem interessantes vinda desde a Argentina. E tem proposta mesmo sobre o alemão. O que está pegando? O Cruz Azul vai levar ele do Beira-Rio? Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fica comigo. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, entender o futuro do Inter e projetar algumas coisinhas interessantes de bastidor nesse sábado de aleluia, né? Sábado de Páscoa, um feriadinho. Tu foi pra praia? O que tu ficou fazendo? Tá aqui em Porto Alegre? Porto Alegre, cara, amanheceu com um friozinho, aquele ventinho, começa o outono. Pra mim é a melhor temperatura, né, cara? A temperatura que o cara pode pegar e ficar de boa, assim, com uma manga curta, não sua, né? E ao mesmo tempo não passa frio, fica aquele friozinho gostoso, bom pra tomar um café, bom pra tomar um vinhozinho, enfim, né? Dá uma namorada, olha, aproveita aí o teu feriadão, tá? Nesse conteúdo eu quero falar sobre algumas coisas importantes, principalmente sobre um pacote que o Internacional está planejando para o meio do ano. Ah, Ernest, mas a gente tem muita coisa para passar até lá. Não, eu tô sabendo, mas tu vai entender o que eu quero dizer se tu ficar comigo até o final do vídeo, tá? Também quero falar sobre uma proposta do Cruz Azul do México para o alemão. O que tem de verdade nisso aí, né? O que tá rolando nessa questão aí com o Alexandre Alemão. Quero falar também com vocês sobre os dois reforços que estão chegando, o que está acontecendo, para onde que está indo essa parada e, obviamente, os estaduais com a KTO. Tu pode ganhar um dinheiro hoje, meu parceiro, tu pode ganhar uns pila, bota uns pila no bolso com a KTO. Entra lá em kto.com, faz teu cadastro, utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e bota lá. Tem Atlético Mineiro e América no Mineirão, lá no Campeonato Mineiro. Tem o Fla-Flu no Carioca, Diniz já foi uma vez, né? Já perdeu o primeiro jogo. E também tem a questão aqui do Grêmio contra o Caxias. E aliás, se a gente começar a falar dos conteúdos aqui, a gente pode começar justamente por esse jogo, Grêmio e Caxias. Porque depois desse confronto, que tudo indica que o Grêmio vai ganhar, que o Grêmio vai ser campeão gaúcho, hexa e tal, o Internacional se volta para o Jean Dias, organiza as últimas questões burocráticas e anuncia o jogador de 32 anos, destaque do Campeonato Gaúcho, um dos assistentes, né, um dos líderes de assistência do Campeonato Gaúcho, para ser reforço do Mano Menezes. Vai ser, então, provavelmente, contrato de 1 ano, deste meio até o meio do ano que vem. Vamos ver como é que vai ser aí, o que vai ser esses detalhes burocráticos. Assim como a questão lá do Ituano, né? O Ituano, o Gabriel Barros, jogador de 21 anos, canhoto, meia. Interessante, né? Da geração do Martinelli, que disputou a Copa do Mundo também agora. Enfim, jogador interessante. Esse eu acho bem boa, não só a aposta, mas também o investimento. Porque o Internacional vai pagar ali perto dos 2 milhões e pouco, por uma boa porcentagem dos direitos econômicos. Me disseram que vai girar entre 60% e 70% dos direitos econômicos. Uma parte fica com o Ituano, e aí na semana que vem também está aqui para ser anunciado, ser apresentado e tal. Me disseram que seria na terça-feira a chegada dele. Vamos aguardar para ver se não teve nenhuma mudança, tá? Vamos falar sobre a proposta do alemão e depois eu falo com vocês sobre o Matias Rojas e sobre esse pacote que eu tô falando para vocês aí no início do vídeo. Surgiu a informação, tá? Surgiu a informação de que o Cruz Azul do México está interessado em levar o alemão do Beira-Rio. Isso seriam 4 milhões de dólares pelo alemão. Muito boa se essa proposta rolasse mesmo. Por quê? O Inter tem 100% desse jogador, não perderia nada para nenhum outro clube, ficaria com 100% do dinheiro, tá? 4 milhões de dólares dá na casa dos 20, 22 milhões de reais. O que acontece? Se tu pensar assim, ó, no meio do ano vem o Ener Valencia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no final do vídeo, tá? Tem o Luiz Adriano. Ener Valencia, Luiz Adriano
tem o Luca aparecendo por aí. Tem o Pedro Henrique, que pode fazer também caminhar a função de camisa 9. Então, tu teria 4 atacantes, basicamente. Não é ruim para a temporada, né? Não é ruim para o número de jogos que a gente tem e que a gente vai precisar fazer. Mas o alemão não está ganhando oportunidades. O alemão, ele está, não digo alijado, mas o alemão, ele já teve mais moral no departamento de futebol. E esse dinheiro viria como uma luva, né? Cairia como uma luva, principalmente pelo fato de o Inter precisar de dinheiro. Por isso que está tentando vender o Maurício, por isso que está organizando a saída do Johnny. O Inter precisa fazer caixa, para fazer dinheiro para pagar suas contas. O Inter tem 130 milhões de reais estimados no orçamento. Então precisa vender jogadores. Tá? Então o alemão cairia como uma luva nessa questão. Lá no Beira-Rio, quando a gente conversa com as pessoas e conversa com pessoas que estão ali no departamento de futebol, ali que tem trânsito ali dentro, dizem que é mentira essa proposta, que essa proposta não houve. Pode ter sido uma sondagem daqui a pouco para algum empresário do alemão, para o staff do alemão, e aí vai chegar no Inter. Bom, daí até pode, mas nesse momento o Inter, como um todo, garante que não houve proposta nesse sentido. Então, nessa questão do alemão, a gente tem que pegar e ficar basicamente esperando e aguardando para realmente se vai ter a proposta oficial ou se não, tá? Mais um ponto para a gente ver lá na frente. E agora eu quero falar com vocês sobre essa questão do pacote que o Inter quer fazer no meio do ano, tá? Gente, Ener Valencia, com pré-contrato já assinado, tudo certo, o Inter vai contratar esse jogador. Destaque da Europa, um dos artilheiros do Fenerbahçe, né? Tudo isso a gente já falou por aqui e nem precisa chover no molhado, tá? Cuéllar, o Inter já tem um acerto com o jogador, o Inter já está trabalhando com o staff dele há um bom tempo e agora trabalha a saída dele do Al Hilal. O Inter vai organizar a questão, principalmente financeira, com o Al Hilal. Eles terminam o campeonato lá da Arábia, eles falam com o Inter e começam a organizar a questão financeira de um possível negócio. Tá? Já não tem mais transfer ban nem nada. Meio do ano, janela, junho. E tem um outro, terceiro nome que o Inter quer apresentar, Matias Rojas. Esse é o mais difícil, tá? E agora a gente tem que entender. O Matias Rojas, só para vocês terem uma ideia, fez um golaço agora na Libertadores, vocês sabem disso, né? Ele tem 27 anos, é paraguaio, joga no Racing, agora da Argentina, tá? Tem um contrato acabando no meio do ano. Eu acredito que vocês sabem também. Já poderia assinar um pré-contrato. Tem inúmeros times em cima. Por exemplo, Palmeiras. Está em cima do jogador. Só que lá da Argentina vem alguns detalhes importantes. Do Merlo, do César Merlo, que é um bom setorista lá, que sabe bastante coisa do futebol, dos bastidores, e algumas coisinhas que a gente conseguiu conversar também com as pessoas lá. O jogador, ele tentou, na verdade assim, o clube, o Racing, tentou conversar com ele para uma renovação de contrato, tá? Não houve acordo, não houve avanço, não houve acerto. E aí algumas coisas começaram a vazar, como por exemplo, ele ganha 200 mil reais por mês lá. Ou seja, se o Inter chega nele com o dobro, por exemplo, que é um salário aceitável, que o Inter paga aqui, por exemplo, pagava 400 mil para o Mikael, então já ganha um baita de um reforço em termos financeiros, em termos de sedução de grana. Até aí, ok? Ok. A grande questão é que, a partir do momento que começam a vazar essas informações, e antes que tu diga, Ernest, mas então tu tá dando voz para vazar essas informações já são públicas. Tá? O Merlo já publicou lá na Argentina, todo mundo já sabe disso. Tá? Então eu estou contando para vocês agora os bastidores e por que pode ser difícil chegar a esse jogador. Mas que são boas notícias. As boas notícias são, o paraguaio não se acertando com o Racing. As coisas não estão andando. Provavelmente, a gente pensa o seguinte, o Racing não vai ter como pagar o que o Inter pode, o que o Palmeiras pode. Então tem que tentar fazer com que seduza, o Inter tem que seduzir o jogador de uma forma a entender que o projeto do Inter é melhor.
E tu imagina, se o Inter consegue se manter vivo mesmo até o meio do ano, mais Cuéllar chegando, mais Ener Valencia e ele vindo junto, tá? Olha, a gente tem um baita de um grupo. E aí um grupo que pode disputar Libertadores, que pode disputar Campeonato Brasileiro, que pode disputar Copa do Brasil, já de uma forma igual com os outros adversários. Então, talvez seja esse o grande lance para pegar e seduzir o Matias Rojas, paraguaio de 27 anos, para chegar no Beira-Rio. Se tu chegou até aqui, cara, vou te pedir mais uma vez. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque sempre tem muita coisa pra gente falar do Inter aqui, beleza? Valeu, um forte abraço, tchau!